nós estamos vendo a parte da tradução do aramaico para o grego. Por quê? Porque a gente sabe que a primeira versão de Mateus, ela foi escrita na língua de Jesus. Qual que era a língua de Jesus? Oi? Não ouvi. Onde ele habitava. E qual que era a língua dele? Aramaico, grego, hebraico, português, o aramaico, né? Então, quando Mateus escreve o Evangelho na Palestina, ele escreve para judeus que se converteram ao cristianismo. Mateus escreveu o seu Evangelho mais ou menos por volta do ano 50. Tá? Então, tirando que Jesus morreu aí, vamos colocar no que a gente conhece de comum, né? Morreu em que ano? Jesus, Cristo. Mais ou menos em que ano que a gente fala? O ano 33, né? Depois tem uma pequena variação aí de datas, né? Por causa do calendário, mas a gente pode falar em outra ocasião. Mas vamos deixar o ano 33. O primeiro evangelho foi de Mateus, escrito no ano 50. Significa que a gente tem um intervalo aí de quase 20 anos, né? Por quê? Porque Jesus pediu para eles anunciar o evangelho, pregar, né? Não falou ninguém, quando vocês saírem daqui já escreve tudo que eu falei para não perder, não. Falou para anunciar, não para escrever. E aí, depois, com o passar do tempo, eles foram sentindo a necessidade de colocar aquela pregação, aquela catequese por escrito. Não, vamos começar a escrever alguma coisa sim, porque é importante, porque aí esse escrito ele pode percorrer as comunidades, ele pode ser lido na liturgia, né? Nas missas. Então, vamos começar a escrever. Então, Mateus foi lá e começou a redigir o primeiro evangelho por volta do ano 50. Em que língua mesmo? Aramaico. Tá? No aramaico. Esse livro que Mateus escreveu teve grande autoridade. Por que ele teve autoridade? Porque ele tinha lá a catequese oficial dos apóstolos. Ou seja, quando os apóstolos iam lá anunciar e eles tinham que dar uma catequese sobre a história de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os acontecimentos relacionados ao Salvador, eles catequizavam dessa forma que Mateus coloca no seu evangelho. A catequese oficial dos apóstolos. Mas ele redigiu isso em aramaico. E ficava complicado para difundir esse evangelho em outras regiões. Por quê? Porque as pessoas não falavam aramaico, falavam o quê? O grego. Muito bem, vocês estão afiados. Isso aí. Então, o aramaico só era falado pelos judeus da Palestina. Porque até os judeus da diáspora, ou seja, que viviam fora da Palestina, eles não falavam aramaico, eles falavam grego. Tudo fora desse país, a língua comum era o grego. Então, eu trouxe um trechinho aqui do aramaico, tá? E um trechinho aqui do grego, para vocês sentir a diferença, tá? Sentir um pouquinho a diferença da grafia, do jeito de escrever de uma língua para outra, tá? Bom, os pregadores, com o passar do tempo, eles iam traduzindo para o grego alguns trechos de Mateus, que é a catequese oficial, ou às vezes a obra inteira do Evangelho de Mateus. E para evitar uma desfiguração do texto de Mateus, a igreja então estava ali diante de um monte de tradução. Nossa, tem Mateus aqui, Mateus assim. Só que a gente sabe que na tradução sempre tem uma diferença. Sempre dá uma diferençazinha. Então a igreja pegou uma tradução que se tornou a tradução oficial
e a forma canônica do texto, que é a que a gente tem aqui na Bíblia. A gente não tem o texto que Mateus escreveu em aramaico, não temos aqui. O que a gente tem já é uma tradução para o grego e uma tradução que a igreja escolheu como mais oficial, mais original e a melhor. Então, o mesmo aconteceu com o original aramaico. No ano de 70, Jerusalém, a cidade de Jerusalém foi destruída e os judeus se viram dispersos para fora da Palestina, onde aos poucos passaram a falar o grego e deixou de ser utilizado então o texto aramaico de Mateus, que veio a desaparecer. Sumiu. Desapareceu. Esse texto sumiu, né? Então, está vendo que no ano de 70 aqui, deixa eu colocar aqui, no ano de 70, Jerusalém foi destruída. Lembra até da profecia de Jesus, daquelas palavras de Jesus, relacionadas ao templo? Um dia que não vai ficar pedra sobre pedra, né? Jesus olhando, as pessoas olhando assim, olha que tempo maravilhoso, né? Que paredes, né, fortes, isso aqui nunca vai acabar. Jesus vai sim, um dia vai acabar. Falando do templo de Jerusalém, falando também do mundo, da nossa vida, né? Um dia tudo vai acabar, né? Tudo vai ter um fim. E a gente vai para uma outra vida, né? Continuar nossa história em outra vida. E aqui, o que aconteceu no ano de 70? Jerusalém foi destruída e os judeus, eles se dispersaram, né? Eles foram para outras regiões. Só que nessas outras regiões aqui se falava mais o grego. Então aquele texto aramaico de Mateus, ele desapareceu. Brilhante? Agora, a gente não sabe o nome do tradutor grego de Mateus aramaico. A gente sabe que ele trabalhou por volta do ano 80 e ele fez mais do que uma tradução. Quando ele traduziu, ele procurou fazer o texto ainda mais útil para a catequese. Então, a autoridade da igreja adotou esse texto retocado e nos fornece a garantia de que a tradução é substancialmente idêntica ao original. Lógico que idêntica é impossível, porque já é uma tradução e na hora de traduzir a gente tem que, né, adaptar alguma coisa, etc. Mas o tradutor, além de traduzir, ele deu uns retoques no texto, ele melhorou para poder ser mais útil ainda para catequese. E naquele tempo, os judeus reconheciam aos tradutores o direito de retocar o original de acordo com a mente do autor. O que a gente sabe que aconteceu também com o texto eclesiástico, que a gente chama agora de, segundo a tradução oficial, qual que é o nome do eclesiástico? Isso, Sirácida. Sirácida, ele está lá, nós temos lá, depois da sabedoria, nós temos Sirácida, né? Que é o eclesiástico, é a mesma coisa, né? Por que é Sirácida, né? A CNBB está adotando mais esse nome agora, que é a sabedoria de Jesus, filho de Siraque, né? É um Jesus, não é Jesus Cristo. É um Jesus que é filho de Siraque, por isso que é Sirácida, o nome do livro. Sabedoria desse senhor aí, chamado Jesus, mas não é Jesus Cristo, porque esse texto é lá do Antigo Testamento, esse livro é outra coisa, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa, você já sabe, então não vamos confundir. O Sirácida foi escrito em aramaico e foi traduzido para o grego por volta de 130 a.C., né? Então, o que a gente tem também é uma
tradução, igual Mateus. O que a gente tem é uma tradução, que ficou é uma tradução, tá? Que é a tradução do grego, que é o Evangelho de Mateus que a gente tem hoje aqui. E quando vem esse negocinho... Gente, alguma pergunta? Tranquilo? Tranquilidade? Bom, se vocês não têm, eu tenho. E a pergunta é a seguinte: para quem São Mateus escreve? Letra A, para os gregos convertidos ao cristianismo. Letra B, para os pagãos convertidos ao cristianismo. Letra C, para os judeus convertidos ao cristianismo. Ó, ela fez em libras lá. A letra C. Letra A é assim, ó. Alguém acha que é letra A? Letra B é assim, ó. Alguém acha que é letra B? Ó, ali tem gente que acha que é letra B. Vamos fazer aqui A. Fecha a mão assim, põe. Todo mundo. A. Não, tem que ser com o polegar aqui. Se colocar o polegar no meio já é S. Tem que ser com o polegar aqui, ó. Isso. A. B. B assim, ó. Mostra a mão e fecha o polegar na frente. Isso. Isso, tá muito bom. C. Não, C é assim, ó. Não é assim, é assim, ó. Isso. Ó, tá bom. Até o final do curso a gente aprende o alfabeto todo, né? Mas vamos ver a resposta então. Vamos lá, Lombardi, vai. Oi! Letra C, judeus convertidos ao cristianismo. Tava até escrito no slide anterior aqui. Mateus, gente, escreve para os judeus convertidos ao cristianismo. São cristãos que vieram do judaísmo. E a gente vai ver por que Mateus escreve especificamente para esse grupo de pessoas. Vamos falar então um pouquinho da mensagem de Mateus. É o evangelho sistemático por excelência. Por quê? Porque para Mateus, o mais importante era a ordem dos temas. Uma ordem concatenada dos temas. E não a sequência cronológica dos acontecimentos. Tem duas formas de eu contar uma história, né? De eu relatar alguma coisa. Eu posso pegar a cronologia. No ano de 1980, seu fulano nasceu. Depois ele foi para a escola. Aí eu pego os anos, né? 1990, 2000, 2010 e assim por diante. Eu posso contar uma história em ordem cronológica. Ou eu posso pegar os temas e colocar em blocos. Em blocos. Por exemplo, misericórdia. Coloco tudo que Jesus falou de misericórdia ali, naquele bloco. Então, Marcos, por exemplo, ele segue a ordem cronológica. Né? Jesus pregou, depois no ano seguinte ele fez isso, depois no mês seguinte ele fez aquilo. Mateus já gosta de trabalhar por temas. Por isso, Mateus agrupou em blocos os acontecimentos ou sermões de Jesus que, segundo a ordem histórica, deveriam estar muito distantes uns dos outros, mas que reunidos ajudam o leitor a compreender a mensagem do mestre. Por quê? Porque Mateus é o catequista. E o catequista, ele é uma pessoa mais sistemática, mais organizada. Hoje o tema da nossa aula é perdão. Então, o que o catequista faz? Reúne vários textos, né? Ou pega um texto de perdão, ele vai trabalhar ali
o perdão. Então vamos ver Jesus falando de perdão, vamos ver a parábola que ensina o perdão. Então, o Mateus gosta de pegar um tema e trabalhar em cima desse tema. Os blocos, né? Como a gente diz, né? Por exemplo, o Sermão da Montanha, né? Que é o capítulo 5, 6 e 7. Né? É bem extenso, né? Mas em Mateus a gente vê como um bloco só. São 5, 6 e 7. São esses 3 capítulos que provavelmente Jesus não subiu a montanha e falou tudo aquilo ali de uma vez só. Jesus subiu várias vezes a montanha. Então ele subiu no ano, ele subiu a montanha. Aí ele falou algumas coisas. No ano seguinte, Jesus subiu a montanha de novo, que ele gostava lá de pregar, em uma estação do ano lá, era bom para pregar em cima da montanha. E aí ele falou mais coisas. Então, a ordem cronológica, ela vai ver o tempo certinho, que cada fato aconteceu. A ordem de Mateus, que é a ordem temática, né, ou por blocos, ele vai reunir fatos, acontecimentos ou discursos de Jesus que às vezes estão longe no tempo. Às vezes Jesus falou isso aqui no outro ano, mas Mateus, não, vamos colocar isso aqui tudo junto. Para quê? Para ajudar o leitor a compreender a mensagem do mestre. É igual a gente tem lá na biblioteca, não tem o índice por assunto. Tá? É isso que Mateus faz no seu evangelho. Então, Mateus, ele apresenta 5 longos sermões de Jesus, que são as pilastras, né, do seu evangelho, e tem por tema central o reino dos céus. Tá? Tendo por tema central o reino dos céus. Então, o que Mateus faz? Ele pega lá, por exemplo, o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Então, se a gente abrir lá na Bíblia, a gente vai ver lá no Evangelho de Mateus, Mateus 5, olha lá, qual o título que a gente tem lá em cima de Mateus 5? Sermão da Montanha. Aí tem as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus e a lei, não cometer homicídio, adultério, não jurar, olho por olho, a chuva aumentou, né? A esmola, o jejum, etc. Vendo? Até o capítulo 8. Aí o capítulo 8 é outra coisa. Então, imagina esse sermão, né, inteiro de Jesus. Né? Então, não é que Jesus falou tudo isso de uma vez. Ele pode ter falado, olha, foi lá, subiu, falou sobre as bem-aventuranças. Daqui a alguns meses ele sobe de novo, fala sobre a esmola. Né? Outra vez ele foi lá e falou sobre o Pai Nosso. Mas Mateus quis falar todos os sermões de Jesus em cima da montanha, Mateus colocou junto. Para ficar mais fácil. Tudo que Jesus falou na montanha. Aqui nós temos 4 pilares ou 4 pilastras do Evangelho de Mateus. Não são 4, são 5. O Sermão da Montanha, outro sermão lá, vamos juntos? O Sermão dos Missionários do Reino, o Sermão 7 Parábolas do Reino, o Sermão Comunitário do Reino e o Sermão da Consumação do Reino. Tudo é o reino, né? Tirando o Sermão da Montanha, os outros falam do reino. Os missionários do reino, as 7 parábolas do reino, o sermão comunitário do reino e a consumação do reino. Sermão. Está vendo que Mateus gosta muito de sermão, Mateus gosta de discurso, Mateus gosta de palavra. O Evangelho de Mateus é o evangelho que Jesus fala muito, né? Jesus tem muito sermão, tem muito discurso, o Evangelho
de Mateus. Se a gente quiser ouvir bastante Jesus, leia o Evangelho de Mateus. E muito sobre o reino, olha lá. Os missionários do reino, a parábola do reino, a comunidade do reino e a consumação do reino. Sendo que o maior é o sermão da montanha. O outro, capítulo 10, são missionários do reino. Capítulo 13, as 7 parábolas do reino. Está vendo que Mateus reúne 7 parábolas do reino num capítulo só, para ficar mais fácil. O Mateus 18, sermão comunitário do reino, e a consumação, que é o capítulo Mateus 24 e 25. Capítulo 24 e 25. Quantos sermões tem em São Mateus, reunidos em bloco? Quantos blocos? Não sei. Quantos blocos? Não sei não. Quantos blocos? 5. 5. Deve ser 5. 5, né? Olha lá, ó. São 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 sermões. 5 blocos de sermões para quê? Para se referir, para fazer uma alusão aqui aos 5 livros da lei de Moisés. Por isso é que Mateus coloca 5 blocos, porque ele está dizendo alguma coisa com esses 5. Esses 5 não estão ali à toa. Mateus é sistemático, ele não vai colocar 5 blocos à toa. 10 o quê? Não, a tábua da lei são 2 em 10 mandamentos. Mas os 5 livros da lei de Moisés, quais são? Que formam a Torá? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia que formam os 5 livros da lei de Moisés, ou seja, os 5 livros da Torá, que é a base do Antigo Testamento, são esses livros. É a criação, o pecado, as leis, né? A lei de Deus que veio com Moisés, os 10 mandamentos, está tudo nesses 5 livros. Então, o que Mateus quer falar? 5, quando a gente vê 5 blocos de ensinamento, Mateus quer que a gente faça referência na nossa mente com os 5 livros da lei de Moisés, mostrando que Jesus é o novo Moisés, ou seja, o novo legislador do povo de Deus. Assim como teve Moisés, que trouxe a lei no Antigo Testamento, Jesus é o novo Moisés que vai trazer a nova lei. Ele veio trazer uma nova lei, ele é o novo Moisés. Por isso que Mateus já colocou bem os blocos ali, bem definidos. 1, 2, 3, 4, 5 blocos de sermões. Sermão da montanha e os outros 4 do reino. Tudo bem? Mateus quer dizer alguma coisa, porque ele é sistemático. Ele está organizando ali para dizer alguma coisa para a gente. Ele colocou ali 5 gavetinhas, para dizer, olha, essas 5 aqui. 5 lembra o que para vocês? Ele não tá escrevendo para pagão, está escrevendo para os judeus. E quando o judeu via 5 coisas, 5, a mente já ia logo para a Torá, para o Pentateuco, para os 5 livros da lei de Moisés. E aí, o que Mateus faz? Depois do sermão da montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7, o que Mateus faz? Mateus reúne 10 milagres de Jesus, que, segundo a mente do evangelista São Mateus, comprovam a autoridade do mestre. Então, está vendo que os milagres de Jesus, que normalmente a gente vê separadamente nos outros evangelistas, ele fez um milagre ali, depois ele caminhou, foi até outra cidade, fez outro milagre ali. O que Mateus coloca? Já põe os milagres todos juntos.
Mas quando a gente for no milagre, a gente já não vê só um milagre, a gente já vê 10 milagres, que é o capítulo 8 e o capítulo 9. E o que Mateus quer dizer com isso? Que o milagre comprova a autoridade, porque Jesus realiza a sua autoridade em palavras e obras, e atos, se vocês quiserem, né? Ou seja, que aquela palavra de Jesus, ela tem uma autoridade. E o que comprova isso? O milagre. O milagre serve para a gente, não é para fazer o milagre para só curar a pessoa, curar por curar. E depois a gente sabe que vai ficar doente de novo, né? A condição dessa vida é essa. Mas para que serve o milagre? Para eu crer na palavra de Jesus. Para que olhando o milagre, eu acredite naquela palavra que o Senhor dirigiu a mim. Então, para isso que serve o milagre. O milagre não está ali à toa. E Mateus coloca justamente esses 10 milagres logo depois do Sermão da Montanha, para dizer, olha, essa palavra que nós ouvimos na montanha, ela tem autoridade. Que autoridade que ela tem? É o milagre. O milagre comprova a autoridade. Vocês veem lá no capítulo 8, Jesus cura um leproso, depois Jesus cura o servo do centurião. Olha, um atrás do outro, gente. Bloquinho bonitinho para a gente não se perder. 10 milagres. O número 10 também, né? Importante, quer dizer, são muitos milagres que comprovam a palavra de Jesus. Depois, logo em seguida, Jesus cura a sogra de Pedro. Depois Jesus acalma a tempestade. Faz diversas curas no fim do dia, né? Jesus acalma a tempestade. Depois vem a libertação de 2 possessos de Gadara, né? Foram ao encontro dele, 2 possessos violentos, que sai, né? Até é aquele que sai lá nos porcos, né? Que os porcos depois se precipitam no despenhadeiro. A libertação de 2 possessos. Depois, a cura do paralítico, capítulo 9. Depois, 2 cegos recuperam a vista, lá no versículo 27. E depois, no versículo 32, o mudo, possesso mudo, que é libertado, né? Que Jesus curando o cego. Então, está vendo que Mateus coloca certinho, ele coloca o sermão de Jesus da montanha e depois coloca 10 milagres para dizer, comprovar que Jesus tem autoridade. Teve uma foto aí, não foi raio não, tá, gente? Foi o flash da Flávia. Tá chovendo, mas... Tudo bem, gente? Tranquilo? Quantos blocos de sermões nós temos no Evangelho de Mateus? 5. Por quê? Muito bem, para fazer alusão aos 5 livros de Moisés. Depois do Sermão da Montanha, Mateus coloca quantos milagres, Jesus? 10. Para comprovar que aquela palavra de Jesus tem autoridade, tem poder, tem força. Vamos dar outro passo agora importante. Até aqui está tudo bem? Vamos agora dar aquela respirada, que aqui é outro tema importantíssimo de Mateus, que é o início do Evangelho de Mateus, que é a parte que ninguém... eu vou começar a ler a Bíblia, né? E a pessoa fica toda animada. Eu vou começar a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, né? Vou começar lá do Novo Testamento. Aí a pessoa fica animada. Ai, que bom, é hoje, vai lá. Aí vem o nascimento do Messias, capítulo 1. Ai, que bom, estou lendo a Bíblia hoje. Aí começa. Livro da origem de Jesus Cristo. Ai, falou de Jesus, isso aí. Filho de Davi, filho de Abraão. Tá, tudo bem, vamos lá. Abraão gerou Isaac. Que interessante. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Aí a pessoa já vai
Está toda animada, a pessoa já, meu Deus, quanta gente gerou, não vai acabar isso aqui não, meu Deus do céu, essa geração não acaba, gente. E a pessoa já começa a desanimar. Mas vamos animar hoje, vamos mostrar o que Mateus quer falar com essa genealogia. Aliás, ele é representado por um homem, né, naqueles 4 seres vivos, né, animais, lembra que a gente falou? Mateus é um homem porque ele começa com a genealogia de Jesus. Vamos entender para a gente não desanimar. E a gente começar a ler com um ânimo novo. O que a gente tem nessa... Eu coloquei até aqui, ó, a árvore genealógica de Jesus. É essa árvorezinha aqui, ó, que parece uma árvore de Natal, né? Aqui tem toda a genealogia de Jesus. Vamos entender essa árvore aqui, vamos entender essa genealogia. Primeira coisa, nós temos aqui 3 séries, 3 blocos, de 14 gerações cada uma. Então, nós temos 3 séries, 3 blocos de 14 gerações cada uma. Se a gente for ver, vai dar um total de 42 nomes. Tudo isso aqui não está escrito, não foi à toa. Tudo tem uma explicação. Mateus é sistemático e a gente vai entender hoje o que Mateus quer falar para a gente. Tudo bem? Então, é como se a gente tivesse aqui 1, 2, 3 blocos. Tá? A gente tem 3 blocos de quantas gerações? Cada bloco? 14. Tá? São 3 blocos de 14, aí a gente vai chegar em 42. Tudo bem? Começa com quem? A gente começa lá com Abraão. Então ele vai de Abraão até Jesus. Diferente de outra genealogia que vai de Adão, aqui Mateus começa de Abraão. O primeiro homem escolhido por Deus, onde Deus fez a promessa de uma grande descendência que ele ia abençoar. Tá? Isso aqui depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, sem problema. Tá? Agora, para encaixar esses números, Mateus precisou omitir alguns nomes dos antepassados de Cristo. Né? Tanto é que ele começa de Abraão, alguns nomes Mateus omitiu. Para quê? Para encaixar esses números, que Mateus queria encaixar isso, que o leitor não ficar só, fulano gerou fulano. Não, a pessoa que fosse ler, peraí, deixa eu ver quantos tem aqui. Opa, tem 14. Nossa, Mateus é um gênio. Mas a gente, para entender, a gente precisa estudar. O judeu daquele tempo, ele sabia perceber essas coisas. Né? Como aquele 666, lembra que a gente estudou? A gente não entende hoje, porque não faz parte do nosso contexto. A gente, para entender, precisa estudar. Mas os leitores daquele tempo entendiam o que João queria escrever naquele número lá da besta, da fera, do Apocalipse, 666, que a gente falou aqui já. Os leitores compreendiam, a gente não, a gente precisa estudar. Um judeu que lê isso aqui, ele começa a contar, ver as gerações, nossa, esse Mateus é um gênio, eu sei porque ele fez assim, mas a gente precisa estudar. Então, o que Mateus faz? Por que ele coloca 14? Primeiro, porque 14 é o valor numérico que corresponde à soma das letras do nome hebraico de Davi, que tem o Dalet, que é o nosso D, né? O Vav, que é o nosso V, e o Dalet, que é o nosso D também. O que está faltando aqui? O que vocês leem aqui? DVD, né? DVD. Mas isso aqui é Davi em hebraico. O que está faltando ali? No nosso português aqui estaria faltando o que aqui? As vogais, lembra? Só que no hebraico não tem vogal. O hebraico é só consoante. Então, Davi só tem 3 letras. O Dalet, o Vav e o Dalet.
que somadas, se a gente somar o Dalet, que é 4 mais 6, 10 mais 4, 14. Tá? Até o momento, 10 mais 4 é 14. Tá? Por enquanto. Parece que eu vi 13 aí, mas é 14. Então, deu 14. Então, o que a gente tem aqui? 14 é um valor importante para o judaísmo, porque é a soma das letras de Davi, em hebraico. Então, vai 4 mais 6 mais 4, dá 14. Para o judaísmo, Davi é muito importante. E a gente sabe, né, que vem um descendente de Davi. Jesus, Hosana, o filho de... Ué, mas Jesus é o filho de Davi, não foi Salomão? Não, filho... Jesus é o filho de Davi porque ele é o Messias. De Davi, da descendência de Davi, viria o Messias. Por isso que esse título é tão importante. Ser filho de Davi não é só um filho na carne, mas o filho de Davi seria o Messias, o Salvador, o enviado. Então, 14, e o judeu sabe disso, porque o judeu, ele lê com essa visão aqui, o judeu antigo, né, da antiguidade. Ele lia já, peraí, o que Mateus quer dizer? 14? 14 é Davi. Né, tem gente que fala o número, já fala o nome do bicho, né? Tem gente que falou o nome, isso aqui é... Né? Na cultura religiosa, os números têm também significado. Né? É, aliás, muito mais importante que os bichos. Né? Então, o 14, para o judeu, ele já sabia, Davi. Ele já tinha isso na sua cultura. E onde a gente vê que 3 vezes 14 é a plenitude dos títulos que ornavam Davi. Ou seja, o 3 é um sinal de plenitude. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é perfeito, vamos dizer assim. Né? 3 é o sinal da perfeição. Né? Por isso que Mateus quis montar essa genealogia colocando 14, que é Davi, mais 14, mais 14, para chegar na plenitude, porque Jesus é a plenitude. Jesus é um descendente, não é só um descendente de Davi, ele é o descendente de Davi, ele é o filho de Davi que todo o povo estava esperando. Por isso colocou 3 vezes. Não tem na missa? Santo, santo, é quantas vezes que a gente fala? 3, porque é a plenitude da santidade que é Deus. Nós somos santos enquanto participamos da santidade que é Deus. Deus é o Santíssimo por excelência. Né? Por isso que na liturgia a gente fala sempre, tudo relacionado a Deus é 3 vezes. Por quê? Porque Ele é a plenitude. Porque Ele está completo. Então vocês estão começando a entender melhor? 14 é quem? 3 vezes é o quê? Plenitude. Né? Que Mateus montou essa genealogia pensando, né, toda essa ordem sistemática aqui, né, dessas gerações, que vai de Abraão até Jesus. Então, cada um dos blocos a gente tem da seguinte forma: o primeiro bloco vai de Abraão até Davi. Lógico, né? Porque Davi tem que destacar. Olha lá, o primeiro bloco que vai do 2 até o versículo 6. E na nossa Bíblia ele já vem separado. Né? Tudo bem? Depois, o segundo bloco começa de Davi até o exílio da Babilônia. A gente tem ali mais 14 gerações. Está separado também na Bíblia, está vendo? No tempo do exílio da Babilônia. E a gente tem o terceiro bloco, que é do exílio da Babilônia até Jesus. Bonitinho para a gente não se perder.
Então, de Abraão até Davi, de Davi até o exílio da Babilônia e do exílio da Babilônia até Jesus Cristo. São 3 blocos. Por que 3? Porque 3 é a plenitude. De 14 gerações. Por que 14? Porque 14 é quem? É Davi. 14 é Davi. Falou 14, você já fala, é Davi, Davi. Não, é a junção das letras, né? Se alguém falar 14, não, é Davi. Não, é o preço dessa meia aqui. 42 é a soma de 3 vezes, aliás, o resultado de 3 vezes 14, que é o número total das gerações de quem? Começa com quem? Davi não, começa com quem? Abraão até Jesus. Jesus então é caracterizado pelo número 42, porque ele é o filho de Davi, o rei messiânico por excelência. Para Mateus, isso é importantíssimo e tem uma finalidade catequética. Porque a enumeração completa dos nomes da lista genealógica perdia importância, ou seja, Mateus não estava se importando tanto, de colocar toda a genealogia. A importância de Mateus é colocar 14, 14, 14. Mesmo que ele tivesse que omitir alguns nomes. Mas para Mateus o mais importante era ele fechar esse número. Para quê? Para que o leitor entendesse que Jesus é o Messias. O judeu entendesse, então Jesus é o Messias esperado. É o filho de Davi. É o Salvador. E o judeu entende isso como? Fazendo essa ginástica aqui que a gente fez, de entender que 14 é Davi, que 14 vezes 3 é a plenitude. E o judeu fazia isso, para chegar em Jesus. Tudo bem, gente? Então agora quando a gente lê a genealogia, a gente vai entender tudo. Nossa, por que Mateus começou Abraão até Davi, são 14 gerações aqui, Davi até Babilônia mais 14, depois da Babilônia até Cristo são mais 14, porque 14 é Davi. E Jesus é o Messias esperado, o descendente de Davi por excelência. Brilhante? Mas não só isso. Não só isso. A gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa genealogia. Não sei se deixa eu ver aqui se eu falo agora. Não, vou deixar para o tempo certo. Vamos seguir a ordem aqui. O emprego dos números também é próprio de Mateus, né? Aliás, Mateus gosta muito dos números. Por quê? Da matemática. Por quê? Porque é cobrador de impostos. Mateus gosta de números. Por quê? Cobrador de impostos, gosta de fazer conta, gosta de matemática, gosta de multiplicar, somar, isso aí é próprio de Mateus. Então, o evangelho dele tem algumas coisas interessantes, tem alguns números interessantes, olha lá. No Pai Nosso, Mateus coloca quantas petições? 7. Ele coloca 7 pedidos. Quais são esses pedidos? Primeiro pedido. Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu. Tudo bem, vamos para o primeiro pedido agora. Santificai o nosso nome. Santificado seja o vosso nome. É o primeiro pedido. Que o nome do Pai, o nome de Deus seja santificado. O que mais? Venha a nós
o vosso reino, segundo pedido. Outro, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Outro pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, é o 6º pedido. Livrai-nos do mal, é o 7º pedido. Amém. Tá vendo que tem 7 pedidos? Por que o 7? Porque o 7 também indica a plenitude. É um número importante no judaísmo e na religião cristã também. O 7 é a plenitude. Quantos dons do Espírito Santo nós temos? 7 dons. Vendo? Outro episódio aqui, nas bem-aventuranças, Mateus coloca 8 bem-aventuranças. 8 também não está ali à toa, né? É um número completo também, né? Quando, depois de 7 dias, Deus descansou. No 8º dia começa a nova criação. É sempre no 8º dia Jesus ressuscitou. Não foi no sábado, foi no domingo. É o primeiro dia, que é o 8º dia da nova criação. O 8º é o primeiro dia, quando a criação se renova. Por isso que, como que a gente é renovado com a criação? Vivendo o quê? As bem-aventuranças. 7 advertências aos fariseus. Cuidado, fariseus, ai de vós. Mateus coloca 7, para dizer que ali está resumido todos os conselhos para os fariseus e para aqueles que acham que já estão salvos, já têm a carteirinha de entrar no céu, já estão com o passaporte carimbado. Cuidado, cuidado, né? 7 parábolas do reino também, né? 7 parábolas relacionadas ao reino. Mateus 13, que está dentro daquele bloco de ensinamento de Mateus sobre o reino, né? Mateus 13, né? Que a gente viu aqui no... Vamos ver, aqui, ó, olha lá, 7 parábolas do reino, Mateus 13. Então, ó, opa, foi demais, hein? Aqui, ó. Quais são as parábolas do reino? Começa lá, o semeador. Não lembrado da parábola do semeador? Outra parábola, o joio e o trigo. Tudo em Mateus 13. O grão de mostarda e o fermento, que é o grão de mostarda. Alguém semeou, é a menor das sementes e fica a maior das hortaliças. Outra parábola, o fermento, né? Que a mulher coloca, assim é o reino de Deus. Você só vê o fermento na hora que compra, né? Depois que mistura na massa, você vê o fermento, mas você vê o resultado dele. Assim é o cristão no mundo. Aí Jesus vai explicar o tesouro e a pérola também, e a parábola da rede, né? A rede que é lançada ao mar, que recolhe peixes de todo tipo. Semeador, joio e trigo, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola e a rede. São 7 parábolas, porque as outras são explicações, né? Então, tem hora que é a explicação da parábola do semeador e tem hora que é a explicação da parábola do joio e do trigo. Tá? São 7 parábolas aí, do reino. E o perdão concedido ao irmão pecador,
que está lá em Mateus capítulo 18, e o número não é à toa. 20, começa lá no 21 com a pergunta de Pedro, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Mateus achando que 7 já era muito. Só que Jesus fala? Até 7 vezes não, mas até 70 vezes 7. Ou seja, aqui não é nem para a gente multiplicar, né? Que se fosse, daria quanto? 490 vezes. Ou seja, sempre. Sempre. Pensou você perdoar alguém 490 vezes? Significa sempre. Quando que a gente tem que perdoar? Sempre. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus já achando que já estava muito 7 vezes. A resposta de Jesus, não até 7 vezes, até 70 vezes 7. Nossa, peraí, não dá nem para... Pois é sempre. Sempre que a gente tem que perdoar. 1, 2, 3, 4, 5, infinitas vezes. E o número 3 marca muitas passagens de Mateus. Mateus 5, 22. O número 3 marca muitas passagens de Mateus. Como aquela passagem que Jesus fala. Os antigos falavam, não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com ira, será réu no julgamento. Uma vez, está vendo? Tratou com ira. Falou mais grosso com o irmão, gritou com o irmão, já vira réu no julgamento. Quem disser a seu irmão imbecil, 2 vezes aqui, ó. O que acontece? Será réu perante o sinédrio. E quem chamar seu irmão de louco, será réu diante da hiena de fogo. 3 vezes. Então Mateus podia falar uma vez só, né? E para falar só imbecil já engloba tudo, né? Ah, seu louco, seu doido, sua doida. Nem isso pode falar. Quer dizer, Mateus frisa 3 vezes, porque ele gosta de números. E para o ensinamento ficar bem fixado. Porque se às vezes a gente falar uma vez só, não vai, né? É igual a mãe com o filho. Quantas vezes tem que falar para o filho aprender? 70 vezes 7, né? Falou uma vez, o filho vai lá e faz de novo errado. Falou 2, muitas vezes tem que falar, né? Mas aqui é o perdão. Agora, Jesus fala, se a gente chamar de imbecil o irmão, já vira réu. Se chamar de louco, já vira réu também. Se irar, se levantar a voz, brigar com seu irmão, está no sal também. Então, a gente tem que cuidar mesmo com muito amor, carinho, perdoando sempre, sempre. 70 vezes 7. Chegamos naquela parte legal. O menino está sequinho porque não está chovendo aqui para ele. Mas para a gente está. Espero que até o almoço, até a gente ir embora, né, Flávia? Voltar para casa, a chuva diminua. Bom, lembra do que a gente estava falando, o padre Rodolfo Luckenbein? Vocês se lembram? Vamos fazer mais uma colocação e perguntinha sobre ele. Essa aqui a gente já viu? Ou não? Na sua última visita à terra natal, em 74, sua mãe o advertia que tivesse cuidado, pois se estava falando muita coisa ruim. Eu estou achando que a gente já viu isso aqui, mas tudo bem. Ele respondeu, mamãe, como você se preocupa? Se eles me cortassem um dedo, eu lhes ofereceria os 2 braços. Não há nada mais bonito que morrer
pela causa de Deus. Este seria o meu sonho. Estou achando que a gente já viu isso aqui, não? Mas ele falou isso para a mãe, em 74, né? Pouco antes dele ser martirizado. Por que mataram o padre Rodolfo? Segundo a biografia dele, porque ele defendia a comunidade indígena Bororo dos garimpeiros que poluíam os rios, deixando o povo Bororo sem água limpa. Letra B, porque ele defendia a comunidade indígena Bororo no processo da demarcação do seu território. Letra C, porque ele defendia a comunidade indígena Bororo da proliferação de estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas nas vizinhanças da missão. E aí? Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver aí, levanta a mão, A, B ou C? E aí? O que vocês acham? Que é bom que já veja a resposta de todo mundo. Ali é o quê? Que letra é essa? É B ou C? Aqui. Não sei, que não está definido ainda. Aqui está B. Aqui está A. Ali está B, A, B. E tem pessoas que estão em dúvidas ainda. Das duas, uma. Ou está em dúvida na resposta, ou está em dúvida em Libras. E não sabe fazer. Não aprendeu legal ainda, mas tudo bem. Vamos ver então. Foi o quê? Garimpeiro dos rios, a terra, ou o pessoal lá acha que foi a questão dos garimpeiros lá poluindo o rio. Aqui já está mais para demarcação de terra. Vamos ver, Lombardi. Vai, oi. Letra B. Uma salva de palmas. É só uma, gente. Vai lá, uma salva de palmas. Aê! Então, o padre Rodolfo Luckenbein defendia a comunidade indígena Bororo no processo da demarcação do seu território.